E aí, viajantes, tudo bom com vocês? Hoje vim contar como foi meu intercâmbio pela Irlanda, escola, acomodação, aonde eu morei, como são os irlandeses, brasileiros, tudo sobre meu intercâmbio na Irlanda. A gente esperar você, quem sabe, a viajarem pra qualquer lugar, saber, tem curiosidade como é fazer o intercâmbio. Então fica ligadinho que tem muita coisa legal pra vocês. A Irlanda fica no noroeste europeu, que é uma ilhazinha carinhosamente apelidada como Ilha Esmeralda, porque ela é linda, cheia de natureza, toda verdinha. E essa ilha, ela é dividida, na verdade, em dois países. A parte do norte é a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, a Irlanda pra onde eu fui e pra onde eu morei. A moeda oficial é o euro, então quando você for viajar, não vai ficar pedindo aquele mar de conversão, porque é como a maioria dos países no continente europeu, porque faz parte da União Europeia e blá 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 blá. Já na Irlanda do Norte, por fazer parte do Reino Unido, tem a Libra como moeda, que são dois países diferentes na mesma ilha. Na República da Irlanda, mais ou menos, tem 4.700.000 habitantes, o que é mais ou menos a mesma população do que o nosso estado brasileiro, Paraíba. E na Irlanda existem dois idiomas oficiais. Todas as placas são escritas em dois idiomas. O inglês, porque foi colônia da Inglaterra, e o irlandês, que é uma variação da língua céltica. Enfim, isso aí. Porém, apenas 2% da população irlandesa tem o irlandês como idioma oficial, que ela é mais falada nas zonas rurais e na costa oeste do país. Era uma coisa que eu sempre perguntava, né? E você sabe falar irlandês? E aí, muitos de Dublin, assim, eles não fazem ideia de como falar quase nada. Sabem, tipo, o básico, que nem, sei lá, eu sei falar francês. Tipo, oi, tudo bem? Meu nome é... Bem sim. Quiva. One more time. Quiva. You go to hell. Tanto que é uma língua que tá, tipo, morrendo, mas o governo faz vários incentivos pros irlandeses manterem a cultura. O sotaque é muito diferente que nos Estados Unidos, diferente que na Inglaterra, por exemplo. Até as gírias são muito engraçadas. Variação, né? Então, no Brasil também, cada região fala um sotaque diferente. Na Irlanda não é diferente. Deadly. That's great. It's awesome. Yeah. It's awesome. Oh, deadly. Probably the number one Irish saying. Not like it's gonna kill you or anything. It's just like it's very, very good. I suppose we use a lot of words like that because deadly is like, it could be deadly as in it's like harmful to you, like could kill you. And that's the same as lethal as well. People use lethal. Essa troca cultural muito interessante, o que fez meu intercâmbio na Irlanda ser ainda mais interessante, porque a gente vê muito dos Estados Unidos, da Inglaterra na televisão, mas a gente sabe quase nada da Irlanda. Tá lá convivendo com as pessoas, assim, fez meu mundo abrir, minha cabeça explodir. Tão interessante que foi realmente essa experiência lá. Então, eu fiquei na Irlanda mesmo 1 ano e 8 meses. O suficiente pra eu pegar o meu primeiro visto. Quando eu cheguei na ilha, era de 1 ano. Eu pagava 6 meses de curso, 3.000 euros na conta bancária e levava o seguro-saúde. Isso é o básico do básico pra quem quer ficar mais de 3 meses na ilha. Porque até 3 meses você não precisa de visto. E o visto, lembrando, o visto você tira quando você chega lá. Não é, por exemplo, que tem nos Estados Unidos ou pra outros países que você tem que estar no Brasil da entrada em todo o processo. Quando você chega lá na Irlanda, você tem que comprovar toda a documentação certinha, leva diretamente no escritório de imigração dele. E é um processo que pode demorar um pouco. Então, muita gente pergunta quanto que eu vou levar pra Irlanda. Gente, pra ser bem sincera, 3.000 euros não é o suficiente. Até você ter a sua entrevista na imigração, isso pode demorar até 1 mês ou até um pouco mais. E nesse mês você vai procurar a sua casa pra morar. Quando você achar a sua casa, você vai ter que pagar um depósito, que é o valor do primeiro aluguel. Por exemplo, você dividir um quarto, normalmente vai ser uns 300 euros. Você vai ter que pagar isso, vai ter que pagar o seu primeiro aluguel, você vai ter que comprar roupa de cama, você vai ter que comprar roupa de frio. Então imagina o dinheiro que você gastou. Quando você vê, já gastou quase 1.000 euros e você ainda não tirou nem seu GNIB. Então é bom ter essa ideia e a realidade de como as coisas são. E pra você se programar, que perrengue a gente passa. Mas é muito ruim. Se adiantem, pesquisem. Tem muito canal legal no YouTube, muitos blogs legais. Então, quando você tira o visto garante a sua permanência no país por 8 meses. Você pode estudar e trabalhar. Meio período, são 20 horas por semana. E durante as férias de verão ou férias de inverno, 1 mês durante o inverno, você pode trabalhar 40 horas por semana. Você poder trabalhar, a oportunidade de você trabalhar é o que atrai muitos brasileiros, muitos intercambistas do mundo inteiro, né? E além de ajudar financeiramente, né? Você trabalhar, você tem um contato com o público local, você vai conhecer pessoas, você vai poder
melhorar sua habilidade de comunicar. Eu acho que eu não vejo nenhum ponto negativo, assim, você correr atrás, você querer trabalhar, você querer morar num lugar fora, porque eu tenho certeza que muita lição você vai tirar dessa experiência. Você vai aprender muito com outras culturas. Todos os vídeos de intercâmbio que eu fiz, eu sempre falei das escolas onde eu estudei, e na Irlanda eu estudei em 2 escolas. Estudei, a primeira foi na International House e na segunda na ELTA. A International House, aula de segunda a sexta, a escola era maravilhosa. Meus colegas eram incríveis, meus professores eram sensacionais. Material, as instalações, as oficinas, atividades extracurriculares. Tinha sempre coisas muito legais pra gente interagir, conhecer outros alunos de outras salas também. Toda terça-feira, por exemplo, era coffee afternoon. Então, eles faziam tipo um coffee break para as pessoas se conhecerem, sabe? Tinha o pub night. Era muito legal. E acho que o diferencial da escola é pra quem quer fazer os testes de proficiência, tipo Cambridge, IELTS. Alguns períodos do ano, eles abrem essas turmas de 3 meses de duração, onde o aluno vai ter aulas voltadas para as provas. Então, eu fiz parte da turma do FCE. A turma foi sensacional, todo mundo era muito dedicado, assim, pra prova mesmo, queria fazer. E os professores cobravam mesmo da gente, passavam dever de casa. Tinha teste toda semana. Era uma escola muito boa, muito completa, mas claro que nem tudo é perfeito, né? O ponto negativo é que ela é uma escola muito cara. É uma das escolas mais caras e eu não consegui renovar. Nem lembro quanto que tava, mas eu não tinha essa grana pra... Como eu já tava tendo aulas no avançado, não valia a pena, assim, eu analisei, né, as minhas prioridades, o que eu queria fazer. E não era minha prioridade gastar toda essa grana que eu não tinha toda. Eu acho que estar numa escola top é muito bom, mas é melhor ainda pra quem não tem um inglês tão bom. Querendo ou não, as escolas mais baratas são as que mais vão ter brasileiros. Tem muito brasileiro na ilha, não vou mentir. Por exemplo, sei lá, imagina, você paga uma escola, um intercâmbio é super caro, a gente sabe que demanda energia da gente, né, pesquisar um intercâmbio, tanta coisa pra decidir. E aí imagina, você investe numa escola, quando você chega de 15 alunos, 14 são brasileiros. Tá, que às vezes a gente não tem essa opção financeiramente, a gente não pode, né? Então, o que eu indico, e a dica master, assim, é que vocês, na hora de procurar uma acomodação, realmente pesquisar, ir atrás e não tentar morar com brasileiro, então. Porque na escola é onde você vai conhecer a galera, você vai fazer suas amizades, com eles com que você vai almoçar depois da aula, você vai passear. Por mais que vocês tentem falar inglês, gente, não vai durar 15 minutos, é sério. Sempre quando a gente tentava falar, tipo, vamos falar inglês, porque a gente não consegue se expressar direito. E imagina, quando todo mundo tem um inglês básico, o ser humano, ele só aprende mesmo no perrengue. Esse é um fato. Então, por mais que você more numa casa, cada um é de um país, que nem eu morava lá na Irlanda. Eu morava numa casa, eram 6 pessoas. Eu, um outro brasileiro, que quase nunca tava em casa. E quando ele tava em casa, ele levava a namorada, que era italiana. Então a gente tem que falar. Eu dividia quarto com uma menina de Taiwan, no outro quarto tinha uma espanhola. E no outro quarto, junto com o menino brasileiro, ficava um italiano e um croata. Ninguém falava fluente o inglês. Tipo, de inglês ninguém era perfeito. Da espanhola era o melhor, mas de ninguém era perfeito. Mas o que nos unia era o inglês. Então, eu querendo ou não, melhorei muito meu inglês morando naquela casa. Porque, cara, eu tinha que falar, tipo, às vezes, sei lá, onde tá a panela? Hoje é dia da limpeza. Ou mesmo, tipo, conversar. Então era isso que unia a gente. Então a gente se forçava a falar inglês. E era a oportunidade de colocar o que eu aprendia na escola em prática. Eu morei em 700 mil casas. E eu posso dizer que a melhor casa que eu morei foi com o Márcio, a Tati e o Gucci. Todos brasileiros, mas foi também onde o meu inglês mais estagnou. Até que eu consegui um emprego e aí eu pude colocar mais em prática. Mas no início eu me cobrei muito de me misturar. E eu acho que isso deu muito certo e é o que eu indico pra todo mundo, sabe? Eu acho que você tem que correr atrás, cara. Você foi lá pra aprender inglês, mano, é um dinheiro investido, é seu tempo, sabe? Tipo, cara, faz bem feito. E eu não sou uma pessoa de estudar em casa e tal, mas eu sou muito comunicativo, gosto de conversar, fazer amizade, interagir. Então foi nisso que eu apostei as minhas fichas e o que deu certo. Então, voltando, né, a segunda escola que eu estudei foi a ELTA, que os pontos positivos era que a aula era só de segunda a quinta, durava 1 hora a mais, né, nos outros dias, mas a gente não tinha aula na sexta, o que era muito bom pra quem queria viajar, dormir mais um pouquinho na sexta, ou fazer aquela hora extra no trabalho pra ganhar uma graninha. Os professores eram muito legais, os professores eram incríveis, e a gente tinha a oportunidade de conhecer os outros professores, porque as aulas da ELTA eram divididas em 2. Primeiro era sempre o mesmo professor, que dava, tipo, aula de gramática, e a segunda era sempre um professor diferente, e eram nossas aulas de conversação pelo método
Callum, que eles usavam na escola. Então era muito bacana pra gente interagir com alunos de outras turmas, porque nem sempre a gente vai estar do mesmo nível de gramática e o mesmo nível de conversação. Um método diferente que eu nunca tinha visto antes. Eu sei que aqui no Brasil tem umas escolas que trabalham com esse método, mas eu nunca tinha visto antes. E eu achei bem interessante, assim. Eles iam ter as aulas voltadas pros testes de proficiência, só que não era bem assim, sabe? Não tinha muitas turmas, como na International House tem, que você pode criar quem quer fazer o exame tal, e quem não quer, faz o General English. Na ELTA, não. Eram poucas turmas e eles falavam, essa turma é do CAE. Só que não era bem assim, né? Tipo, nem todo mundo tá querendo fazer, aliás, é tipo 1 em 13 pessoas. Peguei um professor bem bosta. Nossa, ele era bem ruinzinho, a gente reclamou e tudo. Só que a gente não foi adiante com as reclamações, porque, gente, eu fico com dó, porque, sei lá, o professor era bosta, mas ele era idoso, sei lá. E ele ficava só conversando. Não passava conteúdo, sabe? Então eu não aprendia muito. Era bom pra quem queria conversar, mas não aprendia muito. Aí, a partir do momento que eu decidi voltar pro Brasil, eu já nem tava indo mais pra aula. Não posso nem ficar reclamando, né? Os funcionários da escola eram maravilhosos, incríveis, a direção, as donas. Pior, assim, da escola eram as instalações. A localização era muito boa, muito central, mas as instalações eram bem ruins. Mas a dona da escola, ela era minha cliente lá na cafeteria que eu trabalhava. E numa das idas dela lá, ela me contou que eles estavam mudando de prédio e tudo. Então eu acho que as coisas melhoraram. Então, se você foi pra ELTA, estudando a ELTA recentemente, ou tá indo pra lá, responde aqui nos comentários, me conta como tá a escola. Ou se você foi na International House também, quero saber a opinião de você. E, às vezes a gente tem opiniões diferentes, né? E assim, eu não sei se eu já contei isso antes, mas eu fui pra Irlanda pra passar 6 meses. No início eu achava tudo muito ruim, porque eu tava em Malta, era verão, eu tava na Itália antes. Pra mim, a ideia de verão é a ideia que a gente tem aqui no Brasil, né? O verão é quente, 30 graus, sol. E lá na Irlanda, eu cheguei em julho, no auge do verão, só chovia. O máximo que eu via era tipo 18, 20 graus. Todo mundo tava de camisa e eu morrendo de frio, porque isso é frio aqui em Brasília. Reclamava de tudo, até conhecer o inverno, que tudo pode ser pior. E aí, nessa casa de família, a família era acostumada a receber intercambista. Então, ao mesmo tempo que eu tava lá, tinha uma italiana de 16 anos que foi passar um mês de férias, né, de verão, mesma escola que eu. E logo depois que ela foi embora, entrou um outro menino italiano. Minha mãe era irlandesa, meu pai inglês. E os filhos deles eram mais velhos e moravam em outros bairros. E tinha umas 2 filhas, eu acho, que estavam morando em outro país. Então eles eram bem fofinhos, assim. E o problema da casa mesmo era porque era muito longe. Então eu queria interagir com a galera que eu tava conhecendo, me enturmar. E eles me chamavam pra sair, tal, à noite, tal. A galera toda se reunia. E eu não podia, porque 10 horas eu tinha que pegar o trem pra casa. Eu pegava o Luas, aliás, que é o metrô de superfície. Então, eu achava ruim que a distância, o Luas é caro. Eu tinha que economizar, contando dinheiro, os 3.000 euros que eu não podia gastar, porque eu precisava ter o dinheiro até chegar a minha entrevista pra tirar o visto. Então, o meu primeiro mês, não vou dizer que foi fácil, por conta de clima, de não conhecer as pessoas, de não conhecer nada. Mas acho que faz parte, né, de toda a experiência. E como vocês viram, eu mudei de opinião, tanto que renovei meu visto e fiquei 2 anos morando praticamente na Irlanda. Então, eu acho que é só questão de tempo das coisas vão melhorarem e não desistirem. No total, eu já morei em 6 casas diferentes. Morei já em Sandford, Summerhill, Smithfield, a Rua da Feirinha de D8, na Cabra Road em D7, Churchtown, Dublin, 14. Foi minha última casa. E eu morei em 1000 casas diferentes, com 1000 pessoas diferentes, 1000 lugares diferentes. O período que eu mais me mudei foi quando minha mãe foi pra Irlanda, porque a gente passou quase 2 meses juntas lá. Ela foi estudar inglês, inclusive, que depois tenho que fazer um vídeo com ela, né, contando como é fazer um intercâmbio depois dos 50, ou aliás, na terceira idade. E acabou que é muito difícil achar uma casa com preço decente, temporária e exatamente pro tempo específico que a gente precisava. Durante 2 meses, a gente teve que se mudar 3 vezes. E uma das vezes, a gente morou assim, a gente ficou 1 semana hospedados na casa do Márcio, da Hannah, da Nath e da Thaís. Lindos, maravilhosos. Um beijo pra eles que moram no meu coração. Porque as vagas temporárias tinham as suas datas, né? E a gente precisava de um lugar pra ficar. Inclusive, eu tenho que até fazer um vídeo ajudando vocês a arrumar uma casa, né? Porque eu já passei por muito perrengue. Achar uma casa na Irlanda pode ser pior que uma entrevista de emprego. E gente malandra tem em todo lugar. E eu já passei por cada história, cada perrengue que eu tenho que contar pra vocês. Viajar na Europa, vindo da Irlanda, é muito fácil. E graças a Ryanair ou a Aer Lingus, principalmente a Ryanair, porque viaja pela Europa inteira. E a sede da empresa fica em Dublin. Você pode, com menos 20 euros, como vocês podem ver aí, vocês encontram passagens pra vários lugares. Tipo Alemanha, Polônia, pro Reino Unido inteiro. Você pode viajar.
lá, baratinho, e que no Brasil você não consegue fazer isso. Os irlandeses, eles são muito legais, eles são muito simpáticos. Lógico que tem suas exceções, né? Tem uns danás que... Mas eu quero que vocês saibam que o povo irlandês mesmo, eles são muito acolhedores, são muita gente boa, muito divertidos, gostam de tomar uma e são muito fofos. E teve 2 histórias que eu nunca vou esquecer. Uma vez eu tava atrasada, tava saindo da casa da minha amiga Lizzie, que é minha melhor amiga lá da Irlanda. Tô morrendo de saudade. Tava saindo da casa da Lizzie e ela morava no extremo sul de Dublin e meu trabalho era bem no norte, então eu demorava quase 2 horas pra chegar lá. E eu precisava pegar o ônibus naquele horário, porque era véspera de feriado, domingo. Precisava, tipo, senão não ia chegar no trabalho a tempo. Fui pra parada e tal, tô esperando o ônibus. Quando eu vejo o ônibus vindo, o ônibus passou pela parada, assim, e passou pelo outro lado, que eu esqueci que a mão era inglesa. Perdi o ônibus. Nisso, quando eu vi que eu perdi o ônibus, saí correndo no meio da rua. Desesperada, falei, preciso pegar esse ônibus. Até parece que eu ia alcançar o ônibus. Tô lá correndo. Aí vem uma mulher buzina. Bi, 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 bi. Come here. Come on. Quando eu vi que essa mulher tava acenando pra mim, mandando eu entrar no carro, não pensei 2 vezes. Entrei no carro, muito louca. E ela falou assim, eu vi que você perdeu o ônibus, bora lá alcançar esse ônibus, você vai pegar esse ônibus. Vocês acreditam que a mulher foi atrás do ônibus? Além de alcançar o ônibus, ela me deixou na parada na frente pra garantir que eu fosse pegar o ônibus, entendeu? E aí ela ainda falou assim, nossa, desculpa pelo carro, a bagunça, o carro do meu marido, da empresa, não sei o quê. Que era tipo uma vanzinha, assim, tipo, sei lá, carro de pet shop. Eu falei, não, que isso? Você tá me ajudando. Eu perguntei, what's your name? Não sei o quê. E ela, meu nome é Linda. Aí eu falei, olha, não sei se você sabe o que significa linda na minha língua, mas linda é você mesmo, maravilhosa, que tá me dando essa carona. E gente, eu tava tão grata, vocês não estão entendendo, porque isso nunca ia acontecer. Qualquer circunstância aqui em Brasília, tipo, nunca. E não sei no país aí de vocês, na cidade de vocês, mas aqui em Brasília isso nunca ia acontecer. E a segunda história foi um dos meus melhores amigos irlandeses, o John, é tipo um tio pra mim. Primeiro que ele é muito mais velho que eu, e outra que ele é tipo alguém da família mesmo, assim, sabe? E eu conheci ele num pub, e a gente super se divertindo, eu e minhas amigas. E aí ele se interessou pela nossa história e ele começou a perguntar. Eu contei, tô procurando emprego, mas tá difícil, um pub, eles até gostaram do meu currículo, mas não querem me dar carta pra eu tirar o PPS, só posso trabalhar com PPS, que é tipo um número de registro, assim, pra comprovar que você tá pagando imposto, que você só pode trabalhar com esse número, trabalhar legalmente na Irlanda. E a única coisa que a empresa precisa fazer é uma carta assim, estou contratando a Ludmilla e ela precisa do PPS number pra poder trabalhar. Gente, é só isso. E aí o governo dá esse número. E as empresas não querem ter o trabalho, o mínimo, o esforço de fazer isso. E eu contei pra ele, e aí ele ficou assim, não, beleza. Aí ele foi falando, você depois me manda seu e-mail. Eu tenho uns amigos que têm empresa, e aí ele, quem sabe, né, eu posso perguntar pra eles pra te ajudar. Tá ótimo, eu já fiquei feliz, né, e tal. Aí beleza, aí a gente continuou a conversar sobre outros assuntos, ficou dançando, se divertindo, porque eu adoro o pub que a gente foi. Gente, quem for pra Irlanda, vai no The Keys, no Temple Bar. Amo. Aí o John chegou assim, vem cá, eu posso ver que você é uma pessoa muito boa, você é uma pessoa assim, honesta e sincera. Na verdade, eu tenho uma empresa. Me manda um e-mail amanhã com o modelo da carta que você precisa, que eu vou te dar essa carta. Vocês acreditam que no dia seguinte ele me mandou uma mensagem? E aí, já me mandou o e-mail? E aí, no mesmo dia, ele me deu a carta falando como se eu fosse trabalhar pra empresa dele. Porque é muito risco você fazer uma carta falsificada, por mais que seja muito simples. Eu já vi uma galera recebendo esporro, tendo problema. Às vezes faz uma carta na mão, né, falsificada. Vou trabalhar em tal empresa. Muitas vezes eles não ligam, mas imagina quando eles ligam. A fulana vai trabalhar aí, né? Tô tirando o documento dela. Não tem fulana nenhuma registrada aqui. Imagina na sua cara. É um BO que vocês não estão entendendo. E você conhecer uma pessoa num pub, num dia que você foi sair com seus amigos, alguém oferecer pra fazer isso e dizer, cara, você merece, você é uma pessoa boa. Gente, aquilo ali me marcou tanto. E desde então nós viramos muito amigos. É uma pessoa que eu posso contar sempre. E até hoje me manda mensagem perguntando como eu tô. É um amigo de verdade, assim, que eu tenho certeza que eu vou levar pra vida inteira. E eu conheci, né, no intercâmbio, pessoas que eu levo pra vida inteira. Eu já voltei pro Brasil, já reencontrei. Eu acho que essas coisas que a gente só viveria saindo da nossa zona de conforto, né? E faz a gente não perder fé na humanidade. Porque em meio de tanta coisa ruim que a gente vê na televisão, que a gente vê no dia a dia, essas coisas que acontecem na nossa vida, essas histórias, cara, assim, me enchem com tanta esperança, me deixam tão feliz. E é isso que me faz viajar, querer descobrir ainda mais, porque cada lugar que eu vou me surpreendendo, eu vou conhecendo alguma coisa nova e a gente vai aprendendo uns com os outros muita coisa. Então a minha dica realmente é para que vocês pesquisem bastante a escola,
o lugar onde vocês vão ficar. Façam tudo com muito cuidado e não tenham medo de se arriscar, porque mesmo que as coisas deem errado, eu morei em 6 casas diferentes. Deu errado? Deu. Já deu problema? Deu. Mas também tem muita história legal, muita história interessante e que eu tirei lições de todas elas. Na minha última casa, por exemplo, eu morei com uma polonesa que era uma mãe pra mim. Ela era do mesmo ano da minha mãe, ela via o meu esforço de ter 2 empregos, eu tava trabalhando pra caramba e ela às vezes fazia a janta pra mim. Então eu me emociono porque não é qualquer pessoa que faria isso por você, sabe? Precisa ter um carinho pela pessoa. Ainda mais uma pessoa que você não conhece direito. Você não cresceu conhecendo essas pessoas. Então eu sou muito grata por tudo que eu aprendi no intercâmbio. E mal vejo a hora de reencontrar as pessoas que eu conheci. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente. E é o que eu prego aqui no canal. Pra vocês viajarem, descobrirem sempre serem vocês mesmos. Que tudo dá certo. E com honestidade e coragem, a gente alcança o mundo. A gente vai conquistar muita coisa por aí. Então se inscreve no canal, fica ligadinho aí que tem muita coisa bacana vindo. Compartilha esse vídeo, espero que tenha ajudado. Se tiverem alguma dúvida, só comenta aqui embaixo. Um beijo, viaje, descobrir, seja sempre vocês mesmos. Beijo, tchau, tchau!